Rapaz, que jogo eletrizante, hein? Vamos falar um pouquinho de derby? Rapaz, teve tudo, teve briga, teve gol, pênalti, defesa, um monte de coisa. Vamos falar desse jogo maravilhoso que foi Corinthians e Palmeiras. Mas antes, eu peço que você, por gentileza, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal pra gente continuar trazendo pra vocês conteúdo de qualidade, pra gente continuar se esforçando pra trazer conteúdo todo santo dia pra vocês, tá bom? Mas já falei demais, vamos falar um pouquinho sobre Corinthians 1, Palmeiras 0. Cara, se eu puder falar alguma coisa antes de começar a análise, que eu vou dizer é que o derby tem poder. É inacreditável o que acontece, tá? Não é a primeira vez que esse tipo de cenário acontece, em que um time tá em um momento ruim, em que um time tá em um nível de pressão e o outro tá muito bem, parece que tudo desanda. Todo clássico tem um pouco disso. Mas parece que o derby tem algo especial, gente. Parece que é uma mística, uma temática, algo muito grande. Quantas e quantas vezes eu já vi até a história do derby, né? A história ser mudada por um derby. Vamos falar de 2011 ali, quando depois do Corinthians ser eliminado da Libertadores pelo Tolima, teve um derby que ia derrubar o Tite. O time do Corinthians ganha o derby, o Tite segue no comando e depois vira história. O Tite campeão brasileiro em 2011, campeão do mundo em 2012. Teve o derby em 2017, quando o Palmeiras estava em uma escalada e o Corinthians em um momento de queda, mas mesmo assim era líder, podia perder a liderança. Acabou acontecendo o que aconteceu. O Corinthians não perdeu aquele derby e ainda sagrou-se campeão. A gente tem o derby do ano passado, que era o derby do rebaixamento. O Corinthians vinha de maus resultados, até teve uma vitória ou outra, e aí para precisar engrenar e escapar do rebaixamento de vez, eles enfrentam o Palmeiras, que foi o fatídico jogo da cabeça de porco. Teve gol do Garro, acho que teve gol do Yuri, 2-0, o Corinthians foi muito bem ali. E quando teve a análise, eu fiz uma análise um pouco antes do jogo, eu tive dois momentos conversando com alguns colegas. O primeiro foi, tá com cheiro de Corinthians. Não, Fernando, mas o Palmeiras é melhor. Eu falei, sem problema, tá com cheiro de Corinthians isso hoje. O segundo foi que circulou um vídeo nas redes sociais da torcida, de uma festa linda que a torcida do Corinthians fez. E quando eu vi aquele vídeo eu falei, olha, mas o Palmeiras não vai ganhar esse jogo nem com reza braba. Porque o clima foi exatamente o que eu presenciei quando teve São Paulo 2-0 no Morumbi contra o Corinthians em 2023. Eu senti a mesma aura, a mesma potência da torcida do Corinthians. Quando eu vi aqui, eu falei, meu amigo, se o Corinthians conseguir perder o jogo hoje, eu não sei o que acontece, porque nesse clima aqui, não vai. E quando as coisas foram para o campo, foi um jogo assim de várias camadas, né? Os primeiros 10 minutos eu acho que o Palmeiras controlou bem o jogo. O Corinthians estava tendo muitos erros de passe, erros no último comando de ataque, né? Na tomada de decisão final, as coisas não estavam indo bem, não estava chegando bem. E quando chegou nos 15 minutos, mais ou menos, a gente teve um Corinthians equilibrando o jogo, tá? Um pouco depois disso a gente tem o lance do pênalti, né? Tem um cruzamento, a bola chega, o Depay, vou deixar até aqui o lance para vocês verem. O Depay, ele meio que já domina recebendo, e quando ele vai chutar, o Gomes, ele entra de forma um pouco imprudente, eu iria dizer, pega meião, pega a bola, pega a chuteira, ele acertou tudo, tá? Acertou tudo, machucou o Depay, rasgou a meia. O Depay, como não é um cara que é latino-americano, como ele é europeu, holandês, ele não caiu, ele não deu um duplo carpado, ele não ficou girando no chão. E aí o árbitro só foi notar, quando chegou perto do Depay, viu que o meião estava rasgado, estava sangrando, houve a chamada do VAR para o lance. E aí o árbitro foi dar uma olhada, o Wilton Pereira Sampaio. Quando o VAR chamou, olha, dificilmente a gente mantém a decisão de campo, né? Ele chamou para verificar a possibilidade da marcação de pênalti. E foi um pênalti quase que incontestável, tá? Quando eu vi o lance, eu falei, olha, não foi penal. Foi muito penal, gente. Foi muito penal. Quando aconteceu o lance, eu achava que quem ia bater era o Depay, né? O Memphis fazia tempo que não marcava em clássico. Fazia tempo não, ele nunca tinha marcado em clássico, né? Não tinha marcado em clássico.
O Yuri tava voltando agora, o Garro não vinha num bom momento. Falei, o Memphis vai chamar a responsa, vai colocar a bola debaixo do braço e vai resolver, vai bater. Ledo engano. Quem foi pra bola foi o Yuri Alberto. E aí a gente tem a camada Everton e a gente tem a camada Yuri, tá? Porque o Yuri, ele até tentou, fez o que dava pra fazer ontem, mas era nítido que ele tava um pouquinho fora de forma. Mas mesmo o Yuri fora de forma, sem ritmo de jogo, vamos dizer, ele entrega mais do que o Thales Magno, que o Héctor Hernandes, que o Romero. Ele consegue entregar mais, ele consegue dar mais amplitude pro ataque do Corinthians. Deixar o Depay numa posição que o Depay gosta de jogar mais. Quando isso acontece com o Romero, eu sinto o Depay um pouco travado. A mesma coisa com o Thales. O Yuri vai pra bola e aí o Everton faz uma defesaça. Vou até deixar o lance aqui, porque o Yuri, eu acho que ele... Não é que ele bateu mal, ele faltou direção pro Yuri. O Yuri deu uma pancada, o Everton foi buscar, pegou de mão trocada, só que faltou o Yuri buscar mais o canto. Se essa bola vai no canto, a chance do Everton pegar é zero. E acho que faltou isso porque os goleiros, tanto do Corinthians, Hugo, quanto o Everton, são goleiros de maior envergadura. Então, se o Everton acerta o canto, a bola tem que ir na lateral da rede, senão o Everton tem uma boa chance, uma boa incidência de pegar. E foi o que aconteceu. Quando acontece esse lance, das duas uma, ou o Corinthians seguia indo pra cima para apertar o Palmeiras, não se deixava abalar, se abraçava junto com a torcida e ia buscar o gol, ou o Corinthians ia broxar bonito, sentir que perdeu uma ótima chance e o Palmeiras iria tomar conta ali do meio. Foi exatamente o primeiro cenário que aconteceu. O Corinthians continuou, o Corinthians brocou, o Corinthians apertou, acho que tem um lance, acho que é do Martins, se eu não me engano, que o Everton faz uma defesaça, bota para escanteio. Chega os 30 minutos, aí o jogo dá uma sentada. Tá? O jogo meio que dá uma sentada. Nessa sentada que o jogo dá, o Palmeiras começa a buscar jogo. O Palmeiras começa a equilibrar as ações. Tem um lance que a bola sobra, acho que o Sousa tenta chutar, a bola sobra, bate no Facundo, que chuta, a zaga tira, ela sobra no Giai, que dá uma pancada. E a leitura do André Ramalho foi mais que perfeita no momento. Por que eu estou falando isso? Porque nesse lance, o gol estava aberto, você tinha, acho que era o Gustavo Henrique no meio do gol, mais ou menos, ali tentando abrir o X para tampar o máximo de ângulo possível. O Hugo desceu para o lado esquerdo, porque o Hugo imaginava o quê? Que o Giai, que estava pegando o rebote, fosse bater a bola no chão, ele fosse bater a bola no canto esquerdo. Então o Hugo já estava fechando o ângulo embaixo. Mas sobrava um canto, era o canto alto, o canto superior direito do gol do Corinthians. Quem estava lá era o André Ramalho para tirar a bola, praticamente um gol, porque se o Corinthians, depois do bom primeiro tempo que fez, toma esse gol no finalzinho, foi mais ou menos 40 do primeiro tempo, 42, se o Corinthians toma esse gol no finalzinho, ia sair uma sensação de que foi um pouco injusto. E além dessa questão da injustiça, não vamos nos esquecer que o Corinthians está passando por um momento ruim e talvez a torcida não tivesse a paciência de outrora. Isso eu estou conjecturando, tá? Isso eu não estou dizendo que é uma realidade, apenas definindo um cenário. Quando vem o segundo tempo, acho que o Corinthians dá uma sentada e o Palmeiras começa a subir as linhas. O Palmeiras começa a ir para cima, mostrar uma certa dominância. Nada tá muito definitivo. O Palmeiras não tem grandes chances além da chance do Giai, por exemplo. Tá? Tem um chute, acho que é do Aníbal, que passa perto, mas nada muito, como que eu posso dizer, perigoso além disso. Somente isso. O Corinthians precisava ganhar, eu acho que para o Corinthians passar, ele precisava ganhar esse jogo, tá? Ele não poderia empatar. O empate, para mim, tirava o Corinthians ontem. O Corinthians foi para cima, o Corinthians tentou, tem uma falta. Vou deixar até o lance do gol do Memphis aqui. Tem uma falta e aí a zaga do Palmeiras, ela marca bobeira. Se eu não me engano, acho que é o Evangelista, o Aníbal, que vão ali para cima do Garro. O Garro pega a bola, cobra rápido, encontra o Mateuzinho ali na lateral. O Mateuzinho cruza pro Depay e aí o Gustavo Gomes, na minha opinião, falha de novo. O Gomes, ele deixou o Depay cabecear sozinho. Ele não pode deixar o Depay cabecear sozinho. O holandês não tem nada a ver com isso, marcou 1-0, festa da Fiel, festa da torcida. E aí o Corinthians deu aquela sentada.
aquela sentada, conseguiu guardar bem o meio de campo. Tem o lance do gol. Eu acabei nem falando da lesão do Bruno Fux, que um pouco antes do gol o Bruno Fux ele sente, ele se machuca, sai de campo, fazia uma ótima partida. E pro Abel isso vai ser um complicador muito grande na volta. Porque o Bruno Fux ele consegue sair jogando, ele capacita, qualifica a saída de bola da zaga do Palmeiras ali na parte de trás. O Abel vai sentir falta. Tanto que hoje o Abel tem o Mikael, o Gustavo Gomes e o Benedetti. Provavelmente quem vai jogar vai ser o Mikael. E o Mikael, ele não é um zagueiro construtor, tá? Ele é um cara mais rebatedor. Então ele vai provavelmente jogar a responsabilidade da construção de jogo pela zaga no Gomes. Ou então vai fazer o quê? Construir o jogo a partir dos laterais, do Gia e do Piquerez. A ver como será no jogo de volta. Passou um pouco o lance do gol, aí tem o gol do Palmeiras, que é anulado assim, gera muita polêmica, cara. Porque a bola é cruzada para a área, o Gustavo Gomes toca, participa da jogada, a bola sobra no Maurício, que acaba batendo uma pancada em cima do Hugo, que não pode fazer nada no lance, realmente. 1-1. E aí o VAR chamou. E quando o VAR chamou, eu mesmo estava procurando entender por que o VAR chamou, o que o VAR estava vendo. E o VAR viu isso aqui, ó. O VAR viu um impedimento milimétrico do Gomes, tá? Vocês podem ver que o braço, a mão, tá à frente da linha denominada linha de limite. E a linha tá pegando exatamente no ombro. Ela pega e marca uma linha reta entre o tronco e o chão. Sobre esse lance, se fosse o árbitro, Fernando, se fosse o árbitro, marcaria o impedimento se eu visse o que o árbitro viu, tá? Se eu visse. Ainda assim, eu marcaria sem convicção. Não estaria 100% convicto, porque se eu tô no campo, o Bandeira levantou o instrumento, marcou o impedimento, e aí eu sou chamado para verificar no VAR e eu vejo aquilo, falo assim, opa, e talvez eu levantasse não somente por falta de convicção, mas porque o próprio árbitro é instruído, muitas vezes, aí a favor do VAR, porque muitas vezes o árbitro vai contra o VAR e acaba chamando o espetáculo para si, não é a ideia do árbitro, o árbitro acaba arrumando problema para si e vai para uma geladeira, por exemplo. Pode acontecer do VAR errar. Normal, tá, gente? O VAR pode errar, mas normalmente não é o que acontece. Agora, quanto ao VAR, gente, pelo amor de Deus, tá? Samir, me escute. Eu quero VAR, eu quero impedimento semiautomático no Brasil. Pode ser o novo, pode ser o velho, eu quero semiautomático. Por favor, a gente necessita do impedimento semiautomático aqui. A gente não pode ficar refém desse tipo de lance em que o que é definido é um quadro, é um frame. E ele, se você pega o lance, eu vou botar aqui de novo para vocês verem, ele tá tão ajustado que você consegue ver o pixel de cada jogador. Ah, Fernando, o que você quer dizer? O que eu quero dizer é que a imagem ainda é humana. A imagem não é automática, ela não é calibrada de forma automática. Então pode haver falha. Eu não estou convicto, eu vi esse lance 74 vezes hoje. Eu não estou convicto do que eu vi. Eu ainda não sei, já me perguntaram umas 4 vezes do trabalho e umas 3 vezes fora dele. Fernando, você marcaria? Você não marcaria? Olha, eu talvez marcasse, mas sem ter certeza. Isso que eu estou vendo de fora. Imagine um juiz que tem uma questão mínima para ver, um milésimo de segundo para ver o lance já foi. E aí o que ele tem que ver é frame atrás de frame depois. A gente precisa de uma tecnologia mais elaborada com relação aos impedimentos. O VAR clama pelo impedimento semiautomático. Vou deixar os números da partida aqui para você ver como foi tão equilibrado. O Corinthians foi um pouco melhor, mas ó, se você pegar a estatística de gols esperados, tava 1.36 pro Palmeiras e 1.16 pro Corinthians, ou seja, um empate 1-1 era o que as casas de apostas esperavam. Aí você vai puxar a incidência de posse de bola, terminou 50-50. O Corinthians dá 10 chutes no gol e acerta 5 no gol. O Palmeiras dá 11 e acerta 4. O jogo foi muito equilibrado. Do lado do Palmeiras eu vi muita reclamação. Acho que a ponderação negativa que eu tenho que fazer é do Hugo, que foi reclamar e foi pra cima do Maurício na hora de comemorar o gol. O Maurício foi procurar um canto lá e não tinha torcedor palmeirense. E aí o Hugo comemora pra lá pra fazer métrica, né? Pra fazer média com a sua torcida organizada. Ah não, porque a organizada tá aqui, você comemora outro lado. Não, pelo amor de Deus, tá, gente?
Daqui a pouco o cara faz o gol e tem que pedir desculpa. Tem que pedir perdão porque fez o gol. Acho que é a única ponderação negativa que eu tenho que fazer. Acho que o Dorival foi bem, a escalação do Dorival foi bem quando ele colocou aquele losango. O Ranieri jogou demais. O Ranieri vale cada centavo que o Corinthians não pagou por ele até agora. Jogou demais. O Martins foi bem, o Carrilho até que foi bem, mas o melhor nome da partida do Corinthians foi o Ranieri. O Ranieri fez uma partida absoluta, foi muito bem. Do lado do Palmeiras eu gostei muito do Sousa, gostei do Vitor Roque, que deu trabalho, mas falta. O Vitor Roque é aquele atacante que dá trabalho, mas não põe a bola pra dentro. E tá faltando. Tá faltando, precisa de mais. O Corinthians vai jogar esse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, creio eu que vai poupar. O Palmeiras provavelmente poupa, porque vai viajar a Vitória para enfrentar o Vitória da Bahia e depois volta para jogar a volta na sua casa. E aí eu quero muito ver o que vai acontecer, porque o time do Palmeiras não tem se dado muito bem em casa. Quero ver como serão nos mata-matas, até porque a métrica do mata-mata é um pouco diferente, né? Só que se a gente for puxar em classificações, tá 18-10 pro Palmeiras. Está 18-10 pro Palmeiras. Vai ficar 18-11 ou vai ficar 19-10? Fala aqui nos comentários, eu quero escutar o que cada um de vocês pensa. Me fala do pênalti, me falem do Depay, o que vocês esperam do jogo de volta, se vai ter classificação do Palmeiras, se vai ter classificação do Corinthians. Por enquanto, gente, eu me despeço, mas antes, comenta, curta, compartilhe e se inscreva nessa jossa pra gente chegar nos 300 inscritos, tá bom? Por hoje, galera, é só. Fui!